Fala, gente! Sejam bem-vindos, então, à nossa revisão de matemática para o vestibular, Enem e concursos, né? Eu acho legal de destacar essa parte do concursos, porque muitas pessoas aí não estão interessadas em fazer vestibular, já querem ir trabalhar direto, né? Então, imagina você aí sendo empregado de um banco aí que tem concursos todo ano, né? Ou de uma instituição aí estatal, enfim. Vocês aí abrem concurso todo ano, que é igual o vestibular e o Enem. Então, essa revisão de matemática aqui, ela é disponibilizada aqui no meu canal, tanto no meu canal quanto no canal da ETEC de Itararé, tá bem? E o que a gente vai fazer aqui é o seguinte: vou trabalhar os conteúdos de matemática. O primeiro conteúdo aqui, então, vai ser o conteúdo que já está aqui, ó, separadinho para vocês, que é o conteúdo de conjuntos numéricos. Até o final da nossa aula, a gente vai responder essa pergunta aqui, tá? Então, hoje eu vou dar uma introdução à disciplina e conjuntos numéricos. E aí, no final da aula, eu vou dizer para vocês qual vai ser os próximos assuntos, tá bom? Lembrando que vai ser sempre assim. Eu vou disponibilizar aqui, então, a teoria, né? Então, hoje eu vou falar um pouquinho de conjuntos, certo? Então, depois de falar de conjuntos, eu vou resolver uma questão de conjuntos de alguns dos vestibulares aí que são famosos no Brasil, né? Ou na região aqui, aonde eu estou montando esse curso para vocês. Lembrando que tem na descrição no YouTube, tem um link para um grupo no WhatsApp, aonde eu estou colocando essas aulas. Então, se você faz ensino médio, se você está aí na ETEC, não só em Tararé, mas em outros lugares, clica no link e vem fazer parte do grupo com a gente, tá bom? Então, eu vou falar um pouquinho de conjuntos, e uma coisa que é legal, que antes de falar de conjuntos numéricos, eu vou dizer para vocês o que é conjuntos. Então, dentro da matemática, a gente começa a fazer uma separação da lógica, né? Quando a gente começa a dar valores. Como assim dar valores? Os números em si, né? A gente aprende os números numa sequência, né? E essa sequência de números diz para a gente que eles são alguma coisa contáveis, né? Você consegue contar isso. Mas antes de falar de conjuntos de números, a gente pode falar de conjuntos de coisas, né? Então, quando a gente pega e faz um aglomerado de teclas, por exemplo, isso é legal, né? Porque um conjunto de teclas é um teclado, né? Então, você junta isso, deixa tudo junto e isso monta um conjunto daquilo ali. Mas nem toda tecla é igual, né? Assim como a sala de aula, nem toda sala de aula é igual, então você junta um grupo de pessoas, mas depois você consegue fazer dentro desse grupo, dentro desse conjunto, subconjuntos, né? Ah, as pessoas que têm até 1,5 m de altura, as pessoas que têm até 1,60 m de altura, então você vai separando aí esses conjuntos, tá bom? Mas para o vestibular, isso aí cai bastante com a parte do diagrama de Venn, eu vou falar com vocês daqui a pouco sobre o diagrama também, tá bom? Mas no conjunto agora eu vou falar a respeito de conjuntos numéricos. Tudo bem? Se você está gostando da aula, tá? Lembra de me ajudar aqui, tanto no meu canal quanto no canal da instituição, né? Para a gente crescer aqui e deixar esse curso redondinho para vocês aí que vão fazer vestibular, né? Afinal, todo mundo tem que pegar sua vaga na faculdade, porque a vaga é nossa, tá? Então, gente, aqui é o seguinte, ó. A respeito de conjuntos numéricos, existe uma coisa que é muito interessante, que é o jeito que a gente usa a simbologia. Tá? Então, a gente tem a simbologia para os conjuntos numéricos, e eu vou partir aqui primeiro da simbologia que é pouco usada, que é essa simbologia de escrever ele como uma funçãozinha, como uma expressão, né? Então, o conjunto S, ele pode ser igual, e aí você usa um parênteses e escreve o que tem dentro desse conjunto, né? Ah, um conjunto A, ele é igual, aí você coloca ele entre chaves e coloca ali os valores que estão naquele conjunto, por exemplo. Tá bom? E depois disso você, enfim, trabalha com os valores que tem ali. Só que antes de falar do conjunto numérico, usando números, a gente pode simplesmente trabalhar a relação visual, trabalhar um diagrama. Como assim um diagrama? Se você pensar nesses dois conjuntos que eu fiz aqui, o conjunto S, eu posso juntar ele, fazer um grupo, né? Então a gente usa um diagrama que é fazer esse círculo aqui, e dentro desse círculo eu coloco os valores que tem ali. Eu parei no 3, né? Mas vamos supor que não tivesse mais números. Então, continuaria aí essa sequência de números dentro desse meu conjunto. Então, meu conjunto S agora é isso daqui. E o meu conjunto A agora é esse diagrama aqui, né? Então, um diagrama é um desenho, e esse desenho significa, então, que eu consigo fazer relações com eles. E o que é muito interessante, que a gente usa também essa simbologia aqui para fazer as propriedades, tá bom? Gente, e falando a respeito das propriedades, né? Eu vou falar das propriedades de conjuntos, mas eu queria que vocês tivessem uma atenção muito grande nas propriedades básicas, né? Porque olha só, quando a gente fala vestibular e Enem, ou concurso, a gente está falando geralmente de nível de ensino médio, né? Então, eu já estou considerando que vocês sabem fazer todas as operações que eu estou escrevendo aqui agora, as operações básicas, ó.
E eu estou considerando que vocês sabem fazer as relações de potência e de raiz, isso daqui é importantíssimo. E eu estou considerando que vocês sabem resolver equações, tá? De primeiro e segundo grau. É importante que você saiba resolver Bhaskara, tá? É muito importante que você saiba disso, porque muitas vezes eu vou trazer aqui Bhaskara e você vai falar assim, nossa, mas de onde veio? De onde surgiu esse negócio novo que ele está trazendo aí? E às vezes é dessa relação, tá? E a partezinha mais importante, que é o que vai ter aí nas próximas aulas, função, tá? Mas função eu vou trazer várias revisões aí, tanto do ensino fundamental quanto agora aqui no médio. Então, eu vou trabalhar com isso. Mas vocês têm que ter essa noção já. Tá bom? Então, quando eu falar aqui agora de uma relação, uma propriedade, isso e aquilo, vocês têm que ter essa noção, né? Então, quando eu falo de propriedade, é aquilo, tá? A propriedade é aquilo que certa área da matemática obedece, né? Quais as propriedades de soma, por exemplo? Quais as propriedades de subtração ou de multiplicação, né? Quais as propriedades de divisão? Porque as propriedades de divisão é um pouco diferente do que essas três aqui. Então, existe uma relação aí, né, de propriedade, que é a lógica que isso segue, né? Então, as propriedades dos conjuntos, tá? É como a gente trata dos conjuntos. Como assim, como que a gente trata dos conjuntos? É como você faz o seguinte, ó. Você vai pegar o conjunto S mais o conjunto A. Mas, professor, isso daí é fácil. Só você abrir uma chave ou abrir um parênteses, né? Pode abrir um colchetes também, dependendo de como você está usando a simbologia. Tá? Então, você colocaria quem ali? Colocaria o 1, o 2, o 3, o π e a raiz de 2. Né? E como eu disse que continuaria ali, dá para pôr também os três pontinhos. Né? E, então, significa que o quê? Essa simbologia de escrever assim, você vai ter que operar o que está ali dentro, essa propriedade, então, de soma. Só que dentro dos conjuntos, antes de falar soma, antes de falar S menos A, antes de falar aí A menos S, é muito interessante que a gente entenda o que é a noção mais básica ainda, que é a noção de união. Vou escrever aqui para vocês, tá? Então, a gente tem nas propriedades do conjunto união, deixa eu trocar de cor. União. A gente tem intersecção, vou escrever no meio aqui. Intersect. E a gente tem, vamos botar lá, união, intersecção e a diferença. Bom, com essas três noções que a gente tem, a gente monta quase todos os recursos da matemática, tá? Então, se eu estou falando agora de alguma coisa aí que envolve porcentagem, eu posso trabalhar com conjuntos. Se eu falando alguma coisa aí de acréscimo, de subtração, eu posso trabalhar com conjuntos, tá bom? Mas, por exemplo, a união de conjuntos envolve o nosso probleminha. Como assim a união de conjuntos? É aquele que eu já mostrei para vocês, não li, mas vou resolver aqui. É quando você tem conjuntos que você pega esse conjunto, faz uma junção esses conjuntos, né? Então, você tem ali um acréscimo, vamos supor o conjunto S, composto pelo número 1, 2 e 3, e o conjunto A, composto pelo número π e o número raiz de 2. Então, você tem essa união, primeiro que o símbolo de união, ele vai ser o Uzinho, para cima, assim, tá? Então, você faz o S, o A, o sua, né? S união A é igual, aí você pode escrever o conjunto assim, né? E aí eu escreveria ele aqui, então, 1, 2, 3, π e raiz de 2, que foi o que eu coloquei agora há pouquinho aqui. Só que eu não usei o símbolo de soma, vocês viram? Eu usei o símbolo de união, porque a primeira noção de soma é essa união aqui, tá bom? Mas uma que cai sempre em vestibular, nossa, gente, essa que eu vou até trocar de cor aqui, que já vi que tá meio ruim esse vermelho, que é a intersecção, quando existe um meio entre eles que tem algum número, né? Então vamos supor ali que nos três pontinhos que eu coloquei, tinha o número 4 nos dois. Então o número 4 ele vai fazer parte dessa intersecção aqui. A intersecção é o Uzinho de cabeça para baixo. Tá? Então quando a gente tem aqui a intersecção entre S, o U de cabeça para baixo, A, você vai escrever S, intersecção A, aí ele é igual, e aí você abre o conjunto dele ali. Tá bom? Então, eu vou deixar assim e vou falar agora a respeito da diferença. Tá bem? Professor, mas mostra a questão para a gente. Não, calma lá, vamos ver se a gente entende isso aqui. Então, quando a gente está fazendo a união, né, uniu todo ele, esses dois conjuntos vão virar um único conjuntão, juntou todos os valores, né?
Na intersecção, não. Eu pego os valores que estão unidos e eu tiro os valores que não são ali. Então, tem somente os que são iguais nos dois. Tá? Isso aqui, quando tem pesquisa, cai bastante questões desse jeito, né? Uma pesquisa, por exemplo, tem pessoas que têm na casa geladeira de certa marca e televisão também. Mas às vezes tem uma intersecção entre marcas ali, tá? Então significa que vai ter valores ali dos dois lados. Diferença, o que que é diferença? É como se um conjunto ele tirasse, vamos supor assim, ó, dentro dessa intersecção aqui, ele subtraísse um pedaço do outro conjunto, né? Por quê? Porque os valores que eu tenho dentro de um são retirados do outro. Vamos pôr que S, e agora esse novo símbolo da diferença ali, adivinha qual é? Primeiro a barrinha, né? Que é o menos, tá? O símbolo de diferença. É interessante falar de diferença agora, hein? Vocês estão ficando mais madurinhos aí, vão fazer provas de vestibular. Tá? Então, isso daqui já é simbologia, né? Mas o que que seria essa diferença ali? É você extrair. Aqui não vai dar nenhum valor, vai dar um conjunto novo, né? Então, qual que é a diferença? Se você extrair o S, o A do S, né? Tá aqui. Tem o S menos o A, que é esse daqui. Então, quem sobra? Não sobra ninguém. Por que não sobra ninguém? Porque o A não tira ninguém daqui, ó. Qual que é a diferença entre eles? Tá? Então, significa que vai sobrar apenas um conjunto, esse símbolozinho aqui, e esse símbolozinho aqui, a gente já conhece ele como sendo o vazio, beleza? E só com essa noção aqui, a gente vai responder uma questão de vestibular. Se eu não me engano, essa questão que eu vou pôr para vocês aqui agora, ó, é a questão da FGV de 2016. Eu não me lembro agora, tá bom? Mas é FGV. Tá, olha só, numa pesquisa, verificou-se que das pessoas consultadas, olha aí, pesquisa, 100 liam o jornal A, 150 liam o jornal B, 20 liam os dois jornais, A e B. Então, ali, o que que eu tenho entre os dois? Tem uma intersecção entre A e B. Tá? E 110 não liam nenhum dos jornais. É interessante essa parte aqui, hein? Quantas pessoas foram consultadas? Tá? Então, gente, ó, então agora ele quer saber o total. Então, vamos supor assim, ele quer juntar todos os conjuntos, né? Vamos supor que a gente tem, então, um conjunto das pessoas que liam um jornal A. Então, ele quer saber o A é mais? Não, que ainda a gente não tem essa noção do símbolo mais. Então, é uma união. A, união B, união não liam. Então, N assim, ó. Então, essa união entre todos eles vai me dar o conjunto solução, que é todo mundo, tá? Então, é o conjunto que a gente chama de conjunto universo. Quando eu falei para vocês da sala de aula, isso é chamado de conjunto universo, o conjunto de todos eles. Então, a pergunta é, quantas pessoas foram consultadas? Então, para eu interpretar essa questão, eu vou ter que ler de novo, vou ter que ler de novo, vou ter que ler de novo até eu conseguir entender ela. Se eu não entendi, eu leio de novo, porque a interpretação é o primeiro passo para resolver uma questão de matemática. Tá? E aí depois o que que eu vou fazer com isso? Vou extrair os dados ali, né? Então dentro do A, vamos fazer assim, ó, vamos utilizar o diagrama, né? Por que é interessante utilizar o diagrama? Porque nos desenhos a gente consegue ter uma noção visual um pouco melhor, tá? Então eu vou utilizar o diagrama, eu tenho o conjunto A e eu tenho ali, ó, 20 liam os dois, A e B. Então eu tenho o conjunto B também. E aqui no meio eu tenho quem? A intersecção A, intersecção B, que é esse espacinho aqui. Então, tem um grupo de pessoas ali. Eu já posso começar por eles para entender aqui, quer ver? Ó? Então, 20 liam os dois jornais. Então, a intersecção de A e B é 20. Resolvido, é 20. Né? E aí, então, 100 liam os jornais A. E uma coisa que é interessante aqui, cai muito no Enem isso, se você colocar 100 aqui, tá errado. Por quê? Porque 100 liam um jornal A. Só que dessas 100, 20 liam um B também. Né? Então, quem lia só o A, 80. Aqui eu já tenho 80 mais 20. Vou até escrever aqui no cantinho. Ó. 80 mais 20. Certo? E aí eu tenho, então, o B. O que que é o B? O B são 150 pessoas. 150 pessoas liam os jornais B, o jornal B. Só que 20 pessoas já está aqui. O que que eu faço, então? Eu não posso pôr 150 aqui. Né? Então, eu subtraio 20, que faz parte também do A, vai me dar 130. Então, é 180, é 80 mais 20 mais 130, né? Professor, mas tinha gente que não lia nenhum jornal. Cadê esse conjunto? Cadê esse conjunto? Ah, faz ele misturando ali. Não, não pode fazer misturando. Se o conjunto não tem relação, ele não tem relação. Aí ele é um conjunto que está fora, certo? E aí você coloca a quantidade dele lá, ele não faz parte de ninguém, então ele está fora disso daqui. É um conjunto dos que não liam. Né? Então eu tenho mais 110.
pessoas ali, né? E aí fica a sominha para vocês fazerem. Não essa eu vou fazer para vocês, hein? Porque tá bem chupeta. Vamos lá. 110, 130, número embaixo do número, dezena embaixo de dezena, unidade embaixo de unidade. Não vão errar isso durante a prova, hein? Esse processo aqui tem que ser feito sempre. 0, 1, 3, 4, 1, 2, 6, 1, 8, 14. Aqui dá 340, tá bom? Então, aqui dá a letrinha C. Gente, quais os conteúdos que a gente vai continuar vendo aqui na revisão? Eu vou trazer mais questões aqui, tanto de conjuntos, quanto de vestibular e concurso também, Enem concurso também. Só que eu queria dizer para vocês o seguinte, eu não vou colocar todas as questões aqui. Eu também tenho lá no meu canal uma playlist, né? Aqui no meu canal eu tenho uma playlist onde eu respondo questões de vestibulares. Então, sempre que eu responder uma de conjuntos, eu vou pôr junto aqui nessa playlist também, tá? Então, hoje a gente fez o quê? Introdução à disciplina conjuntos numéricos, né? Falei bastante aqui, espero que vocês tenham entendido um pouquinho, tá? Uma coisa que a gente não resolveu, que eu vou resolver já na próxima aula também, é uma questão envolvendo a matemática, quando a gente utiliza a simbologia de conjuntos desse jeito aqui, utilizando a chave. Por quê? Porque quando eu falo assim, eu utilizo mais números, as relações de números. Como assim? Ah, o conjunto S mais o conjunto A mais o conjunto B, ou menos o conjunto B, resulta no conjunto C. Quais os elementos desse conjunto? Então, a gente não vai somente tratar do diagrama, a gente vai tratar também dos elementos. Por quê? Porque os elementos são os números. E aí, a partir daí, a coisa começa a complicar um pouquinho. Então, basta você continuar me acompanhando aqui, né? Que você vai conseguir aprender não só a introdução à disciplina e os conjuntos numéricos, mas também aí, ó, opa, aqui, ó, funções, função de primeiro e segundo grau, função especial, que é a logarítmica e a exponencial, tá? Equação e inequação logarítmica. Isso aqui é interessante demais, essa inequação aqui, o pessoal cai muito quando eles vão fazer questões aí dessas provas grandes, né? Prova aí que tem muito concorrência, essa de inequação filtra uma galera. Sequência, complicadinho, aqui é tudo assunto do primeiro ano, tá? Progressão, PA e PG, juros simples e juros composto, figuras geométricas, uma coisa aí que a gente já viu um pouquinho dentro do diagrama, mas vamos ver bastante detalhes disso, matrizes determinantes, geometria analítica e mais essa listinha aqui, tá? Ah, tem uma questãozinha aqui, ó. Mas essa não vou responder agora. Fechou? Gente, espero que vocês tenham gostado. Vamos continuar então com essa revisão. Isso aqui só foi uma das aulas. Já volto já já, né? Ou mando para vocês a aula aí na próxima aula, ou você continua me acompanhando aqui na playlist. Não esquece de se inscrever no meu canal, né, para ajudar o professor, porque imagina, ninguém se inscreve no canal de matemática, né? Então, vai lá, dá uma forcinha. Fechou, gente? Um abraço. Tchau, tchau.